dando início ao Seminário do Espírito de Profecia. Hoje falaremos sobre a inspiração dos profetas. E convidamos para esse momento tão especial nossos irmãos, não é? O Alessandro Garcia. Seja bem-vindo, Alessandro, ancião de nossa Igreja Central do Gama. E nosso irmão, diretor, Ismael Cleiton Nascimento. Tudo bem? Tudo já. Mais uma vez, não é? Nós vamos aqui aproveitar bastante, não é mesmo? Quem já assistiu os outros episódios sabe que está sendo assim uma riqueza para cada um de nós. Nesse momento nós vamos orar, pedir a presença do Santo Espírito para que esteja conosco e nós venhamos guardar essas ricas informações, não é mesmo? Eu convido ao irmão Alessandro para nos levar em oração. Oremos. Pai querido, santo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, viemos à Tua presença agora nesse momento e rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse momento e que o Senhor, meu Deus, nos ilumine para que tudo que nós viemos a tratar aqui esteja em total harmonia com a Sua vontade, com os Seus princípios, ó Deus. Nós rogamos a Tua companhia em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma das mais importantes verdades que encontramos nas Escrituras diz respeito ao infinito amor de Deus para com seus filhos. Por amor foi traçado um plano de salvação, uma vez que o ser humano nasce já em pecado, não é mesmo? Então, Deus quer a cada dia renovar o relacionamento com os seus filhos, uma vez quebrado lá no Jardim do Éden. E por isso, Ele se preocupou, né, chamar os seus profetas para falar com o seu povo, orientando, exortando, dando, né, como guias, não é, para um novo caminho, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a inspiração dos profetas. Irmãos, Deus falou por intermédio dos profetas. Em primeiro lugar, o que é ser um profeta? Em segundo, como eles são inspirados? Irmã, a pergunta principal sobre a inspiração dos profetas que nós devemos nos fazer, principalmente, é o porquê dos profetas. Por que nós precisamos de profetas? Nós não temos a Bíblia para nos ensinar, nos guiar, só que quando a gente começa a ler o livro principal, que é a Bíblia, e a gente vai tocar em alguns versículos aqui, mas se a gente for direto para Amós, aqui no versículo 3, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer exatamente assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu creio que os profetas vêm de maneira muito sábia por Deus para, numa linguagem diferente da Bíblia e numa linguagem talvez mais atual, e cada um ao seu tempo, nos revelar muito sobre aquilo que nós temos dúvida. Ou seja, é uma garantia, segundo o versículo bíblico, não é nós que estamos dizendo, que Deus não deixará o seu povo em desconhecimento. Ele não vai deixar com que seu povo fique sem saber da sua vontade, mesmo que para isso ele precise usar algumas pessoas, e ele é claro em afirmar: os profetas. Eu creio que às vezes as pessoas têm um comparativo, principalmente com relação ao profeta, porque hoje você paga muito favor, muita bênção com essa história de profeta. Hoje as pessoas, eu vejo isso, eu profetizo aquilo, e na realidade essa história dos profetas, ela é tão intensa, ela é tão forte, e nós vamos já pegar a opinião do nosso irmão aqui do lado, mas por que ser profeta? Será que ser profeta é tão bom assim, é
tão legal que todo mundo quer ser um profeta, ou quer dizer que hoje é um profeta quando se trata de um assunto muito sério. Meu irmão, enquanto a gente comenta, eu gostaria que você abrisse para mim Hebreus 11, 37. Será que todo mundo é um profeta? Será que todo mundo está realmente disposto a passar para o que na Bíblia seria ser um profeta? Olha, eu acho que não, hein? Nós temos um que acabamos de estudar, que foi o profeta Jonas. Ele não quis não levar, não é mesmo? Ele não quis levar a mensagem que Deus ordenou para a correção de Nínive. Não é? Ele resistiu, e eu creio que também não é muito fácil, não é? Na verdade, não é fácil esse ministério, porque a gente vai confrontar interesses, não é mesmo? Filosofias. Então, muitas vezes as pessoas não recebem muito bem. Então, esse ministério é bem espinhoso. Vamos ver agora, nosso irmão vai ler, o que a Bíblia fala sobre ser, ou pelo menos a maioria dos profetas que existiu na Bíblia. Não, por favor. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ser profeta. A gente hoje terminou uma lição do nosso semestre, a lição jovem, que ela fala que o profeta Isaías, antes de ser cerrado ao meio, passou aproximadamente 60 anos falando das coisas de Deus para um povo que não queria escutar. Um povo que não queria saber daquelas verdades. Então hoje, às vezes, a gente vem com uma programação dessa justamente para tirar essa banalidade que as pessoas acham que é ser profeta, que é falar sobre as coisas de Deus, de ter um fardo tão pesado que é carregar visões divinas em sonhos, assim como diz lá em Joel. A questão também acho interessante é que essa realidade que você trouxe, que aqui está registrado na palavra de Deus, mas hoje em dia as pessoas focam muito no bônus de ser profeta. E fazem isso assim. É muito fácil, é muito bom, muito cômodo você trazer uma mensagem que motiva, uma mensagem que é agradável, uma mensagem que é popular, né, dizendo que você vai ser abençoado, eu profetizo que você vai ganhar um carro, eu profetizo que você vai prosperar, eu profetizo... Assim é bacana, todo mundo gosta de ouvir. Mas os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, geralmente, quando eles eram enviados por Deus, eles traziam mensagens impopulares. Eles traziam mensagens que não eram bem aceitas, que confrontavam o hábito das pessoas, a religião das pessoas, a forma como as pessoas viviam a religião. Geralmente era assim que o profeta ele era chamado para uma situação como essa. Então era uma situação difícil. Por isso é que a Bíblia aqui registra o destino deles, né? Eram pessoas que eram hostilizadas, que eram maltratadas, inclusive perseguidas e mortas, né? Então a gente vê uma realidade que é o que a Bíblia descreve, e hoje em dia a gente vê uma coisa um tanto diferente do que a Bíblia descreve, né? Mas é muito por conta disso, as pessoas, é mais cômodo, né? É muito mais cômodo você falar o que as pessoas querem ouvir. E é até mais fácil, hein? Muito mais fácil você falar, olha, meu irmão, você vai prosperar. É muito mais fácil do que dizer, de contrariar os interesses das pessoas. E assim, irmã Suzy, as profecias, elas, além de não ser mensagens, na maioria de suas vezes populares, você entende que elas estão ficando cada vez mais rápidas, mais fáceis de acontecer, porque se você for aqui para o texto de 2 Pedro 1,21, diz o seguinte: os verdadeiros profetas não falam por impulso humano, impulso próprio. E aí você vê hoje a banalidade que se tornou quando a pessoa vira e diz assim: eu profetizo que essa semana, e eu não tento banalizar a realidade das pessoas, de quem crê, porque nós temos vários apriscos, mas nós temos que entender que não é assim que funciona. Se nós pegarmos um texto bíblico aqui, vai dizer o seguinte: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo.
E quando você vive pelo Espírito Santo, o que eu tento trazer sobre a história dos profetas é que nem sempre, quase que sempre, as recompensas não são o que a pessoa espera. Mas quando você tem, como profeta, o senso de missão, nós não nos importamos com aquela recompensa momentânea que o mundo nos dá, mas com a futura que nós estamos falando de Deus. Por exemplo, nós temos na irmã Ellen White, sobre o espírito de profecia, que quanto mais ela pregava, mais o inimigo tentava molestar. Entre isso, paralisia, os filhos ficando doentes, perca de entes queridos, participações em eventos que eram muito dolorosos. Então você entende que quando você é um profeta autêntico, de acordo com as escrituras sagradas, não importa o que acontece momentaneamente, você tem um senso de missão tão grande, sem se importar. Porque se você pegar a história de Saulo, por exemplo, você entende que existe um momento em que ele prevê a própria morte. Combati o bom combate. Eu sei que eu vou morrer. A cabeça de Paulo foi parar por causa de uma dança em uma bandeja. De João Batista foi parar numa bandeja por conta de uma dança. Se você pega os profetas da Bíblia, em sua maioria, o profeta Isaías passou por 4 monarcas, 4 reis, tentando pregar uma palavra onde ninguém aceitava, e o último deles foi a sua ruína, que foi a morte cerrada ao meio. E que vontade é essa facilidade que nós todos hoje temos em tentar ser profeta? Se a gente pegar o livro de Provérbios, Alexandre, vai dizer o seguinte, Provérbios 29, 18 diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Nós precisamos dos profetas. Nós precisamos de pessoas que nos digam no tempo de hoje: ah, mas a irmã Ellen White tem algumas profecias que... Irmã Ellen White era uma senhora à frente do seu tempo. Hoje a medicina já convoca a ideia de que antes, há pelo menos 100 anos antes, ela já pregava sobre coisas que hoje aconteceriam e que seriam bom para a nossa saúde, que seria sobre o açúcar, sobre os 7 remédios naturais. Então o que você tem que entender é que pode ser que você lendo o Espírito de Profecia hoje, você talvez não consiga entender o que ela fala sem estudo no seu tempo. Irmãos, no momento em que os profetas eles são inspirados, não é? Tem alguma reação no corpo físico, não é? Alguma manifestação, alguma coisa diferente acontece com os seus profetas? A Bíblia, ela nos dá as pistas para essa resposta, né? É só a gente observar os personagens. Por exemplo, um deles é o Daniel, o profeta Daniel, né? E tantos outros, a Bíblia descreve que uma das características é que quando o profeta, o Espírito Santo toma ele para dar uma mensagem, para usar ele para uma mensagem, ele fica num estado de... Ele não consegue, por exemplo, ele não respira, né? Essa é uma característica. Ele fica... A Bíblia diz assim, ele fica como... transe? Como se fosse um transe? A Bíblia diz, por exemplo, como se estivesse morto, né? Uhum. Mas só que assim, ele tá, vamos supor que nós estamos aqui, nós 3, e de repente o Cleiton, o Espírito Santo resolve se manifestar a ele e dar uma revelação para ele. Nesse momento ele vai continuar nesse posicionamento que ele está, né, sentado aqui com a gente, mas a mente dele vai passar a estar em sintonia com a mente de Deus, e ele vai então receber as orientações, os sentidos dele, essa é a palavra, os sentidos dele, visão, audição, todos os sentidos vão estar nesse momento alheio à realidade que nós estamos vivendo aqui nesse momento e totalmente conectado com o Senhor. Então, ser tomado em visão, ser tomado em espírito, na realidade, significa que os sentidos da pessoa, a visão, a audição, todos os sentidos, eles vão estar, não nessas circunstâncias em que nós estamos aqui, mas lá com o Senhor. Como eu digo lá com o Senhor? Se Deus quiser dar uma visão para ele do santuário celestial, como deu para João, se quiser dar uma visão do céu, como deu, né, da árvore da vida, enfim, cenas locais lá do céu, então
ele vai ter, o sentido da visão dele vai estar lá. Ele vai estar lá? Não. Mas a visão dele, o sentido dele, Deus vai transportar, ele vai então conseguir visualizar a realidade da casa de Deus, do santuário de Deus. Ele vai ouvir o que Deus está falando para ele. Ele está aqui, mas o sentido dele, a audição, vai estar lá. Então, nesse sentido, como todos os sentidos dele vai estar conectado com o Senhor para receber de Deus as visões e as mensagens, a audição, a palavra de Deus, então não está aqui, está lá, né? E uma outra característica é que durante esse processo em que ele está em conexão com Deus, recebendo as orientações de Deus, ele fica num estado de ele não respira. Ele fica ali, tipo, ele está aqui, se fosse eu, por exemplo, estou aqui dentro que eu estou aqui. O Senhor então começa a tomar meus sentidos, né? Nesse momento eu então paro de respirar, mas eu continuo vivo. No caso de Ellen White, como foi citado, ela teve momentos em que ela passou horas sem respirar, tendo uma comunicação direta com o Senhor e sem respirar. Então esse fato, por si só, já é uma prova incontestável de uma operação divina do Espírito Santo. Porque quem é que consegue ficar sem respirar? Não consegue ficar nem meia hora, né? Hoje as pessoas que mais conseguem prender a respiração e mergulhar, passam às vezes 5 minutos, 10 minutos, não mais do que isso, né? João, em Apocalipse, diz que quando ele recebeu a visão, ele caiu, não é? Ele caiu, o poder de Deus. Eu acredito que seja como parecido Pedro. Pedro, quando percebeu o seu pecado diante de Jesus, ele perde as suas forças, não é mesmo? A plenitude do Espírito Santo, eu vejo que João, quando diz que caiu, acho que ele caiu assim, não é? Em esclarecimento mesmo do seu pecado, da sua pequenez, não é? Cair, né, tem vários sentidos, né? Pode ser literal, né? A pessoa pode cair literalmente, tropeçar numa pedra e cair no chão. E cair também, principalmente em muitos contextos bíblicos, significa você sair de uma situação para outra, de uma forma abrupta, rápida, entendeu? Então assim, cair, eu estava aqui pensando em alguma coisa, de repente caiu uma ideia na minha mente, surgiu uma ideia na minha mente, né? Então, nesse aspecto aí, que em João, por exemplo, João ele fala que foi arrebatado em espírito, né? Foi arrebatado em espírito e então se viu lá na presença de Deus, diante do trono de Deus. O físico estava ali. O físico dele estava aqui na terra. E como então foi arrebatado em espírito? Ele foi arrebatado nos sentidos, entende? Nos sentidos ele foi arrebatado para então poder ter essa comunicação direta com Deus. Então, é nesse sentido que está em harmonia a questão de ser arrebatado no espírito, cair em determinada situação, né? Poxa, eu estou aqui e de repente eu caí numa dívida. Caramba, eu estou aqui, caí numa situação bacana que me favoreceu muito. Então, cair tem também esse sentido de você mudar uma condição de uma forma rápida. Me lembra Moisés, no arbusto, quando ele viu a plenitude, né, o poder do Espírito, o resplendor do Espírito, não é mesmo? Então eu vejo que seria essa postura, né, de redenção, essa postura de reverência, essa postura de tremor, não é? Tem, como nós dissemos, também tem um aspecto literal de cair. O Daniel, ele caiu literalmente, né? Caiu desmaiado, né? Como a Bíblia diz, como se tivesse morto. Várias vezes, quando a Bíblia fala de algumas pessoas que tiveram encontro com o Senhor e caíram como se tivesse morto, é porque eles desmaiaram pela glória de Deus. E depois o Senhor foi lá e os tomou e os reanimou, né? Então, sim, tem também, obviamente, tem esse aspecto literal de a pessoa se ver numa situação e cair. E aí, naquele momento em que ele cai, está ali o João, o Daniel e tantos outros que o anjo do Senhor se apresenta para ele, então, pelaquela glória do Senhor,
ele então desmaia. O anjo vai lá, toca nele, ele recobra a consciência, recobra os sentidos e a consciência, e a partir dali então o Senhor toma os sentidos dele e dá a mensagem para ele, né? E é por isso que fica muito confuso em muitas ocasiões o entendimento de estar desmaiado enquanto recebe a visão. Mas se a gente prestar atenção, vamos lá, passo a passo. O Senhor se apresenta para ele, ele então desmaia, o Senhor toca nele, ele recobra a consciência e está ali fraco, mas ele recobra, senta, aí o Senhor então vai dar a mensagem para ele. Aí os sentidos dele todo é tomado e direcionado para o que o Senhor quer mostrar, quer revelar para ele. Então mostra para ele, e naquele momento ele fica sem respirar, estático, parado, totalmente estático, parado, sem respirar. Aí está uma semelhança como se estivesse morto, de fato, como se estivesse morto. Por quê? Porque ele não respira, ele não se mexe, né? Ele não respira, não se mexe, está ali naquela condição, recebendo uma mensagem de Deus, mas ele não está morto. O corpo dele continua aqui, apenas os sentidos dele estão transportados. É interessante nós entendemos que os verdadeiros profetas, eles não se opõem aos fundamentos da Bíblia. Eles jamais têm esse contraponto. E se você perceber, você vai entender que a maioria dos profetas, se não todos, negaram o sentimento da sua primeira missão. Se você for em Jeremias, que foi buscar o novo, ele disse não. Se você for em Moisés, ele vai dizer eu sou gago, quando lá em Atos diz que ele era fluente em línguas e todo conhecimento. Se você for para Isaías, foi obrigado um momento de adoração dele, para que ele visse a presença dos anjos, dizendo santo, santo, e quando ele vê aquela cena, ele disse, eu sou pecador, e vem um anjo e cuida. A Ellen White estava em adoração, em oração, quando foi tomada pela primeira visão. Então, se nós entendermos, não é algo que a pessoa escolhe ser, é algo que ela é escolhida, e na maioria das vezes, ou ela nega por medo da glória de Deus e do que ela está vendo, ou ela nega porque se acha indigna daquilo. Porque não é uma tarefa fácil você ter uma comunicação. A gente vê hoje que tem gente que fala com Deus na hora que quer. Quando eu digo falar com Deus, a nossa ligação é direta com Ele, em meio de oração, de pensamento, de palavras, mas as pessoas praticamente estão impondo a Deus uma vontade que é pessoal, ali automaticamente, sem medo de falar com o maior ser do universo. Quando a gente vê nas histórias bíblicas que quando fulano não aceita, ele derruba. A gente não sabe, criar conjecturas é perigoso. Não vamos agora aqui tentar falar se Paulo caiu do cavalo ou não, mas a gente sabe que a cidade mais próxima era 250 quilômetros. Para um homem que tinha poder naquela época, ele jamais iria de pé. Mas a gente cria o seguinte, Deus precisou derrubá-lo, cegá-lo, para que ele entrasse em espírito de humildade para aceitar o que Deus tinha preparado para aquele homem. Nunca vai ser fácil, não foi para a irmã Ellen White, não foi para nenhum dos profetas aceitar tamanha missão. E o que nós temos que entender é que para cada um desses profetas, com a sua linguagem, no seu determinado tempo, mesmo que sejam as mais difíceis, nenhum resolveu aceitar. Você imagina para Jeremias, por exemplo, que Deus vira para ele e diz assim, esconde o cinto. Quando ele vai atrás do cinto, o cinto está apodrecido, representando aquela nação. Quebra o vaso. Isso tudo se trata desse povo. Aquela mensagem era para aquela época. A irmã Ellen White é o espelho de quem pregava uma palavra que 100 anos depois as pessoas estão confirmando que ela já falava nos tempos dela, que serviram para hoje. Medicina já confirmou isso. Em tudo, tanto nos remédios naturais como na forma que a gente vivia, do que a gente se alimenta. Então, às vezes é necessário que a gente tenha um pouco de humildade, assim como esses profetas tiveram em aceitar a palavra de Deus, mas no modo ser humano normal, nós tenhamos humildade e procuramos entender sobre o que se trata. Será que eu estou tendo preconceito com relação à profetisa do Senhor porque eu quero ter preconceito? Eu já parei para estudar sobre esse assunto, eu já procurei averiguar se tem alguma coisa que é antibíblico no que ela fala, mas normalmente as pessoas julgam antes para conhecer depois. Então, é sim perigoso você se tratar como profeta quando ninguém quis esse cargo para si. Nós estamos nos dirigindo para
os minutos finais do nosso seminário, a gravação do dia de hoje, e nós pedimos aos nossos irmãos que possam fazer, não é, as suas observações e finalizar. Bem, eu acho que uma coisa interessante é a gente ressaltar que o profeta não escolhe ser profeta. Não é ele que vai dizer, eu sou profeta, eu quero ser profeta, agora eu sou profeta. O profeta é escolhido por Deus. Esse é um ponto que tem que ficar bem claro, né? Outro detalhe, é importante a gente observar que o profeta, geralmente ele traz mensagens impopulares. Geralmente ele traz mensagens que confrontam os interesses da sociedade e da própria igreja, né? São geralmente mensagens que vêm trazer uma demonstração, uma correção, né? Geralmente é assim que é a realidade do profeta. Uma outra situação, a gente comentou que como é que fica a situação de um profeta, o estado que ele se encontra no momento que ele está recebendo a revelação. A gente comentou aqui, mas vale frisar também que não necessariamente todas as vezes que Deus falar com ele vai acontecer isso. Isso é em caso de visões, né? Em visões que o Senhor tem alguma mensagem para passar. Mas no dia a dia, entendeu? O Senhor, assim como o profeta é uma pessoa escolhida por Deus, né, para transmitir uma mensagem, uma pessoa que Deus escolhe. Mas Deus tem planos para cada um dos seus filhos, para cada um. E a Bíblia Sagrada nos diz que esses planos que ele tem, ele nunca vai executar o plano sem antes revelar aos seus filhos, né? Salvo engano, está em... esqueci qual é a passagem agora, mas Amós 3,7, né? Como o Cleiton citou, Amós 3,7, Deus nunca vai fazer algo sem te comunicar. Então, nesse sentido, se Deus tem um plano para a minha vida, mesmo eu não sendo profeta, o Senhor, por meio do Espírito dele, que é o mesmo Espírito, o Espírito que move os profetas, o Senhor pode chegar comigo e falar comigo pelo Espírito dele na minha mente, pode falar comigo até mesmo em sonho também, né? Mesmo eu não sendo um profeta tradicional, mas o Espírito Santo continua atuando por meio dos seus filhos, porque ele tem planos para os seus filhos. Então, nesse sentido, eu quero dizer que, apesar de ter aquela característica que nós citamos aqui, os sentidos tomados, sem respirar, estático, isso aí é uma característica tradicional de profeta, quando o Senhor toma a pessoa para trazer uma mensagem específica para os seus filhos. Mas no particular, no dia a dia, como todos nós, o Espírito Santo continua atuando, falando conosco, desde que a gente se aproxime dele, chegue pertinho dele, ele vai falar no nosso coração, na nossa mente, a respeito do que ele tem para cada um de nós. Eu acho que o irmão Alexandre praticamente esgotou muito do que poderia ser dito, mas eu vou só confirmar o que ele acabou de dizer com o que a gente tem na Bíblia. Nós vamos para Atos 2:17, vai dizer o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Isso está também em outros versículos bíblicos. Mas, meu irmão, que você que está em casa e está vendo esse seminário, o que você precisa entender é que se nós não estivermos corretos sobre o nosso tempo do fim agora, que tempo Deus estará revelando essa verdade aos seus profetas? Se ele afirma que até as crianças terão visões, sonharão, mas o que você precisa entender é que você não precisa criar conjecturas sobre coisas que às vezes não é de seu entendimento. Todos os profetas, acima de tudo, eram seres humanos. Jeremias tentou fugir. Se nós formos para Moisés, teve seus momentos de erros. Essas pessoas continuaram sendo seres humanos, só com a presença divina muito intensa na sua vida. Então é necessário que você olhe, estude e aprenda e entenda que cada pessoa vai ter a visão de Deus de acordo com a sua boa vontade. Se nós formos para o Salmo de Asaf 73, ele diz: Senhor, estou preocupado porque eu vejo todos que estão ao meu redor se sentirem bem, essas pessoas não são atingidas, eu vejo a prosperidade dos ricos. E aí no versículo 17 vai dizer o seguinte: até que o Senhor me levou ao teu santo templo e eu consegui enxergar que a recompensa desse povo é no fim. Se a gente formos para outras pessoas, nós vamos entender que a visão foi de outro jeito.
E se a gente for a Ellen White, for em oração. Nós não devemos criar conjecturas sobre o poder de Deus e interagir com cada pessoa, mas nós devemos entender que hoje é dia de Deus continuar usando seus profetas nesse tempo do fim. Amém. Então, agradecemos a você que tem tirado esse tempo para estar assistindo o seminário e, é claro, ao final, não é, de todo o seminário, se preparando para responder o formulário, não é? Eu tenho certeza que tem edificado sua vida. Agradeço, Alessandro, por estar conosco. Ismael Cleiton, obrigado mais uma vez, não é? E até o próximo quadro.